Filosofar é pensar. E como a filosofia está de volta ao currículo do ensino médio, o Salto para o Futuro quis saber mais sobre o que se passa na cabeça dessa garotada. Exatamente. A gente organizou um debate com alunos do Colégio Estadual André Morroá, no Rio de Janeiro. Agora a gente confere como foi esse debate mediado pela Bárbara, uma atividade que tem tudo a ver com a prática filosófica. A gente recebe hoje aqui no estúdio alunos do 2º ano do ensino médio do Colégio Estadual André Morroá, aqui do Rio de Janeiro, para fazer um bate-papo sobre filosofia, sobre alguns assuntos filosóficos. É o nosso ponte filosófico, não é, pessoal? Alguns assuntos como, bem cabeça, como o sentido da vida, né? Esse é um dos assuntos que vão estar aqui na nossa conversa, nesse nosso bate-papo. Mas eu queria começar perguntando para vocês... se vocês costumam parar para pensar nisso e quando param para pensar, o que vem à cabeça? A vida é meio incerta. A gente planeja todo dia uma coisa, mas a gente nunca sabe se a gente vai conseguir fazer o que a gente planejou. No caso, o surgimento de todos nós seres humanos, porque tem várias teorias, né? Mas na filosofia, como ensina a gente a pensar, né? A gente para pensar de onde nós viemos, né? Será que foi Deus? Será que realmente foi de uma explosão? Aí a gente para pensar nas teorias e para analisar o mundo. Mas que outras questões da vida, assim, do cotidiano, você acha que você costuma pensar na hora que você pensa sobre o sentido da vida, mas que tem a ver com você, com o teu dia a dia? Tem a ver comigo em relação ao futuro, porque a gente planeja coisas, mas não sabe se elas vão acontecer da ordem dos fatos que a gente planejou. A gente não tem isso em mãos, entende? Meio que foge da gente essa capacidade de predestinar o futuro. Vocês falaram assim, a gente passou a refletir, porque acho que foi você que disse assim, olha, a gente começou a refletir mais sobre as questões do mundo, da vida, enfim, a partir do momento que discutiu a filosofia. Antes, vocês acham que essa reflexão não vinha assim com tanta facilidade? Depois da filosofia, a gente começa a abrir mesmo o pensamento, a gente começa a aprofundar, a gente questiona. A gente pensa, caramba, eu não pensava nisso antes, tá tudo diferente. Aí você começa a questionar e fica até interessante, porque são coisas novas. Você nunca imaginou pensando naquilo. A gente é socializado de uma maneira que a gente se apega muito à religião, claro, à fé. Só que chega um momento que a gente quer explicações muito mais objetivas. Então, que a filosofia diz que os homens atribuíam os fenômenos da natureza aos deuses e aos mitos. E às vezes a gente se prende muito a isso e não para pensar que existe algo mais além. Não descartando a fé, porque a fé é necessária para o homem, com certeza, mas a gente precisa pensar um pouco mais com razão, com verdade. Não que a religião não seja verdade. Essa questão aqui é uma questão polêmica, porque muitos adultos, como vocês aí apontaram, pensam o seguinte, tem assuntos que talvez não sejam tão legais a gente discutir com os jovens, né? Porque talvez não vá entender, ou esse não é o momento. Tem sempre a história de se é o momento, não é o momento. Dá para falar de tudo, assim. Um assunto como, por exemplo, vida e morte, já é uma questão que surge. E se surge, vocês têm coragem, ou se sentem à vontade, mais do que coragem, se sentem à vontade para falar com pessoas mais velhas, como vocês disseram? Se duvidar, a gente sabe mais que os mais velhos. Eu acho que... Bem, eu não me sinto desconfortável, porque a nossa professora de filosofia também, ela chegou e tocou nesse assunto dentro da sala de aula. Teve gente que ficou meio assim, de conversar com ela. Não, mas isso é completamente normal, dá para conversar na boa com todo mundo. Que outras questões vocês acham que são essenciais para discutir? Eu acho que a questão da violência hoje em dia, eu acho que tem que ser falado, tem que alertar. Porque às vezes uma pessoa é mudada a cabeça dela por causa de influência, amigos. E todo mundo fragiliza o jovem, acha que ele ainda não está preparado para a vida, que ele não consegue ver aquilo de frente. Eu acho que não, se a gente está estudando, a gente está amadurecendo e a gente está mais apto para receber aquilo. Eu acho que essa é a hora que a gente está para receber tudo. Porque às vezes super protegem a gente, não é assim. Daqui a pouco a gente sai da escola e vai ver uma vida bem diferente, com problemas bem mais sérios do que futuro, escola, intriga entre amigos. Eu acho que tudo é bem mais do que mostram pra gente ser. Com a filosofia, quando eu passei a ter na escola, eu comecei a refletir sobre os diversos assuntos, como muitos já falaram, futuro. Mas eu levo muito... Sim, eu penso no futuro, mas eu levo muito para o presente, porque
A gente pensando muito no futuro, óbvio que tem que pensar. A gente esquece de viver o presente e fica naquela de passar tudo rápido e vai para o caminho que a maioria teme, que é a morte, que ninguém quer morrer, óbvio. Eu não quero morrer. Mas eu acho que é isso, que a gente tem que parar de querer que tudo passe muito rápido e começar a enxergar a essência das coisas, o porquê de tudo. E a filosofia ajuda. Antes de eu estudar filosofia, as coisas eram impostas a mim, eu aceitava. Depois que eu fui passar a estudar filosofia, eu aprendi que a gente não deve aceitar. Assim, a gente tem que se perguntar o porquê. É isso aqui. Não só aceitar, mas por que isso? A gente tem que não seguir senso de rebanho, seguir o que todo mundo segue. É isso e todo mundo vai seguir. Não, a gente deve se perguntar o porquê, refletir o porquê disso e criar a nossa própria opinião. Bom, eu soube que vocês vieram para cá, para o estúdio, na van, cantando várias músicas, e aí trouxeram instrumentos. E aí isso foi uma surpresa legal para a gente, porque a gente não tinha combinado isso, né? A gente não tinha feito esse combinado de vocês tocarem aqui, mas a gente quer muito que vocês toquem. E aí eu queria saber qual é a música que vocês vão tocar, Maria. Então, a música que a gente vai tocar foi a do Lenine, Paciência. Então vamos lá.